Sejam bem-vindos a mais uma edição do MesaCast da Perifacom, direto da CCXP 2022, aqui em parceria com a Upland, no nosso stand. E hoje eu vou entrevistar ninguém mais, ninguém menos que Guto. Eu mesmo, estamos aqui. Seja bem-vindo ao nosso MesaCast. Obrigado pelo convite, é um prazer estar por aí. É uma felicidade te receber, de bater esse papo, né? A gente já bateu papo em outros encontros, mas é a primeira vez que a gente bate um papo profissional. É verdade, né? A gente conhece bastante, mas não... É verdade. Agora tá aqui com todo mundo vendo, todo mundo acompanhando também. É isso aí. Se você não conhece o Guto, já siga nas redes sociais, criador de conteúdo maravilhoso. Posso dizer que você também é otaku? Assim, dá pra dizer. Otaku cheiroso. Otaku cheiroso. Otaku cheiroso, que é um da nível legião assim, do otaku cheiroso. Porque... degustador de anime. Apreciador. Uma coisa ali da refinada, boa. né? É com isso que a gente trabalha aqui na Perifacom. Então, estamos hoje para essa conversa, vou fazer algumas perguntas, vamos lá. Entendeu? Uma entrevista reveladora sobre detalhes. Guto. Vamos lá, vamos começar com as perguntas. Boa parte do seu conteúdo, Guto, está relacionado à cultura pop japonesa. Anime e mangá, se vocês não sabem o que é. Como esse assunto surgiu na sua vida? Qual foi esse primeiro contato? Esse assunto, assim, ele é muito doido, porque tem coisa que chega na sua vida antes de você saber o que é. E anime foi uma delas. Porque eu era, sei lá, desde a primeira infância, assim, que eu não tenho nem memória disso. 1, 2 anos, 3 anos. Eu era criança quieta. Eu não era criança que aprontava, que corria, que pulava. E aí meu pai ficou preocupado. Porque eu tenho 8 irmãos. Então eu já tinha uma experiência, assim, uma carga de criança aprontando dentro de casa, quebrando tudo. E eu sentado no sofá assistindo TV. Aí levou no médico, viu se tá tudo normal, fez todos os exames. Falou, não, ele só gosta de assistir TV, deixa o moleque. E aí eu assistia muita TV, desde criança. Ficava o tempo todo assistindo filmes da Disney, desenhos que passavam na TV de manhãzinha, tudo mais. E aí, isso meio que continuou. Já que eles passaram, viu que estava tudo de boa, eu gostava, aí eles começaram a comprar VHS, aí eu assistia a programação da TV, e quando chegava de tarde, que tinha, sei lá, jornal, não sei o quê, colocava um VHS, ficava o dia inteiro, que Deus dava, assistindo Pokémon, assistindo Dragon Ball. Era só babá, a TV era só babá. Era sempre assim, não tinha nenhuma preocupação. A mãe botava lá, todo dia de manhã, eu separava uma fila de filmes que eu ia assistir no dia, 10 filmes assim. Aí filmes ou, enfim, VHS com episódio e tal. Aí eu separava, eu começava a assistir, ia até o final, depois eu resetava e ia desde o começo. Tinha uma ordem muito organizada que eu seguia piamente, assim, não, esses são os filmes do dia. Eu nem tinha memória disso, né? Quem conta pra mim é minha mãe. Você é virginiano, Guto? Não, touro. Talvez algum ascendente, alguma coisa pode estar por ali. E aí, tipo, desde muito moleque, desde sempre estava dentro de mim assistir essas coisas. E aí, quando eu fui crescendo, eu percebi que tinha um padrão um pouco diferente dentro desses desenhos. Tinha uns desenhos que eu gostava mais do que os outros. Aí, lá nos 8, 9 anos, eu fui descobrir o que era um anime, o que era um mangá. Aí eu falei, tá, é por isso que eu gosto desses caras aqui mais. Eu gosto desse tipo de desenho. E aí quando eu tinha, sei lá, 10 anos, eu descobri o que era o termo otaku. Eu falei, talvez eu me identifique talvez com esse seja grupo por ali. de pessoas. Talvez seja alguma coisa mais ou menos por essa pegada. Então fez muito parte de mim antes de eu saber o que era. Então tá desde a origem. Eu acho que isso é parte da realidade de muita gente aqui no Brasil que consome anime e mangá, né? Teve um período onde tinha muitas dessas produções na TV brasileira e a gente não sabia o que era desenho. Era desenho, não. Criança assiste desenho, tá lá assistindo. Exatamente. E aí, inclusive é um bastante que a gente precisa saber também sobre, né? Não tem que devagar muito sobre. Você sabe que existe, vai lá, aproveita. Você gostou? Continua assistindo. Se não gostou, segue a vida. E quando você decidiu que esse tipo de conteúdo, esse tipo de programa podia ser transformado numa profissão, em algo, uma atividade na sua vida, né? Vou criar conteúdo para esse tipo de animação, de coisas que eu consumo. Quando houve essa virada? Foi assim, foi meio que por acidente, entre aspas, porque foi período no final ali de escola, entrar em faculdade, teve aquela grande confusão que você fica, não, o que eu vou estudar, o que eu vou fazer da vida agora, estou virando adulto, vou terminar a escola, vou virar vagabundo, porque eu não tenho emprego, não tenho escola, tenho que fazer alguma coisa, né? E aí eu acabei entrando, entre muitos outros rolos de faculdade, entrei na faculdade de cinema para estudar, e aí nesse meio tempo tinha começado a fazer alguns vídeos para o YouTube. Vídeo de desenho, porque eu acompanhava, desenhando mesmo, tinha começado a desenhar, aí eu queria me gravar e postava para os amigos verem, aí tinha muitos amigos já da escola que consumiam animes, que a gente conversava, e eu tinha muita teoria, porque eu gosto de fazer teoria. Eu gosto de falar, tal coisa vai acontecer, tal coisa não vai, tal coisa não sei o quê. Conversava com os moleques da escola, mas eu queria que isso fosse um pouco mais pra frente. Eu pensava, putz, mas
Dá pra fazer, né? Daqui a 10 anos isso aqui pode dar certo. E se eu colocasse isso aqui, colocasse a minha ideia aqui para as pessoas falarem, não, tem aquele ponto ali que é verdade, isso aqui eu não tinha visto, isso aqui é interessante. E aí eu já consumia, nessa época eu comecei a ter mais acesso à internet, eu consumia um tanto de vídeos de outros criadores que faziam. Bem no comecinho, assim, criador de anime tinha 3, assim, e eram pequenos, assim, era um nicho muito mais específico e o começo mais do YouTube. E aí eu via, acompanhava essa galera falando, putz, seria legal se eu conseguisse fazer, né? E aí eu tinha um celular, eu já gravava uns videozinhos de desenho. Eu falei, tá, vai ser agora, vamos gravar aqui qualquer teoria aqui, vai que dá certo, vai que não dá. Triste, vergonha, não olha para o celular, tá baixo, falando baixo, a coisa mais... É aquela coisa, você começa a gravar o vídeo, olha pra tela em vez de olhar pra câmera. Muito assim sombrio, olho pro passado assim... E eu gravei 6 vezes esse vídeo e tá triste, mesmo assim, a 6ª versão era a melhor que tinha e é assombrosa. Mas aí eu postei, né, chegou em algumas pessoas, muita gente veio conversar, comentar sobre, eu falei, pô, legal. Mas ainda assim era, né, ainda bem longe de ser um trabalho, era uma coisa que eu fazia. E aí eu tava estudando mais na faculdade de cinema. Tinha muitos portais que eu acompanhava, porque eu gosto muito de filme, né? Tá atrelado a animes e desenhos, desde sempre. E eu via, eu falava, putz, agora que eu estou estudando, né, estudando cinema, estudando filme, eu conheço melhor, eu entendo um pouco melhor de poder falar de estrutura, de narrativa, de matérias de crítica cinematográfica. Putz, existe isso aqui que as pessoas fazem sobre filme no Brasil, tem portais, tem sites, tem vídeos. Eu consigo explorar isso não só nos filmes, que é uma coisa que eu fazia, né, já fazia desde o começo, mas eu acho que eu consigo levar isso para os animes também. E aí eu comecei a produzir, eu criei a Cronosfera em si para produzir diretamente conteúdo de filmes e animes, sejam críticas, sejam análises ou teorias, alguma coisa estava por ali. E, né, como qualquer canal de YouTube no começo não tem nenhum tipo de renda, você nem sabe o que vai chegar, mas... Aí depois acabei trabalhando em outros canais que faziam conteúdo na mesma área, e fui ganhando mais experiência, ganhando expertise, trabalhando na frente das câmeras desses canais depois. E aí foi crescendo. E depois o canal passou a ser autossustentável. Então foi meio que por acidente, porém não tanto. Né? Porque eu estava dentro da área e queria estudar isso. Sim. E aí chegou esse momento de... Eu acho que uma das coisas mais legais do seu canal, assim, é ter essa análise mais técnica também em relação a animações, que muita gente acaba não levando o tema a sério, né? A gente teve uma conversa sobre arte e periferia, e alguns nichos artísticos não são levados tão a sério, né? E aí você conseguir fazer essa análise técnica, pegar tudo que você aprendeu na sua grade curricular, né, na academia, e conseguir aplicar isso a algo que também é artístico, apesar de algum grupo de pessoas não acreditar nisso, essa mensagem para você. Eu acho que é uma das partes mais legais do seu conteúdo mesmo. Fica aqui o elogio. Muito obrigado. Terceira perguntinha aqui. Para você, qual a grande diferença entre as animações japonesas e o que é produzido em outros lugares do mundo? Já falando sobre essa parte técnica do rolê. Eu acho que a gente junta a percepção de público com a percepção de produção. Porque tem alguns países que conseguem emular um pouco disso. Se a gente for citar agora mais a Coreia do Sul, China está vindo com muitas produções semelhantes, e a França, que sempre tentou fazer isso, e eu vejo um padrão nisso, porque a França faz isso desde a década de 90, que é o quê? Tem grandes estúdios de animação também, né? Muitas obras que vão para o Japão são animadas também, parcerias que eles fazem desde sempre. Por quê? Qual é o ponto fundamental que eu vejo na questão da diferença de anime vamos separar aqui anime e desenho, mas enfim, tanto faz a nomenclatura. Mas é que eu vejo que o Japão leva a sério nesse ponto de vista. Não que todas as pessoas que estão trabalhando nos Estados Unidos, em estúdios de animação, dando sangue noite e dia, não levem a sério, mas a indústria no geral enxerga o anime como um método de linguagem. Sim. Não é um desenho, é uma linguagem que eu estou utilizando para contar uma história. Independente do estilo de arte que vai ser utilizado, se isso vai ser em live action, se isso vai ser um romance escrito, é apenas uma linguagem. E aí, com isso, por eles levarem mais a sério nesse sentido, conseguem criar uma indústria muito bem estabelecida e fazer umas obras que as pessoas que não assistiram não levariam a sério, mas depois que assistem falam, nossa, eu não esperaria isso, uma profundidade dessa no anime. Tipo, tá lá desde a década de 60, sabe? Exatamente. Eles estão levando a sério e fazendo isso desde sempre, então eu acho que essa é a diferença que a gente tem da indústria japonesa e junto com esses dos países que levam um pouco mais... Acho que levar a sério é até um termo meio errôneo, mas que são mais aplicados em fazer
em utilizar o anime como uma linguagem, Exatamente. não como Entrelaçado mesmo com a história política do Japão, sim, né, as sim. animações. Então acho que é importante, quando a gente fala sobre levar a sério as animações japonesas, tem muito sobre tentar entender todo o contexto de como as animações japonesas, o anime, está entrelaçado com a história política do país, com a história social do país também. E isso não acontece com frequência, né, ou que a gente não nota que acontece com frequência ou com tão profundamente em outras indústrias que produzem animação, né? Não da mesma forma. Acontece, mas não da mesma forma. Eu conversei com algumas pessoas há alguns meses pós-pandemia e muitas delas, elas disseram que voltaram a assistir animes durante esse período de pandemia ou que começaram a assistir anime durante o período de pandemia. Você sentiu esse movimento acontecer de uma explosão, de movimento, de um aumento de consumo? Teve bastante ali pelo começo, porque as pessoas estavam, né, naquele período um pouco mais desesperado de ter, entre aspas, mais tempo livre e buscar outros métodos de entretenimento, já que não dava para sair de casa nem, né, fazer nenhum outro tipo de coisa. Então, no começo ele teve bastante. Só que é meio complicado, porque ao mesmo tempo foi prejudicado toda a indústria de produção, né? Desde filmes que a gente não teve, filmes praticamente sendo lançados, depois passou a lançar nos streams e tal, séries. E a indústria dos animes foi a mesma coisa. Teve um impacto muito forte ali no começo, muitas produções canceladas ou adiadas 2 anos depois, tem coisa que é lançada no começo, só está sendo lançada agora. Mas, em contrapartida, o público aumentou nessa época justamente porque as pessoas queriam assistir coisas. E aí muita galera entrou assistindo coisas mais velhas, coisas que estavam lançando ali naquele momento. Teve um aumento bastante. Assim, Eu mesma fui uma pessoa que eu estava afastada dos animes, porque eu acho que existe uma questão muito entre público, né? Como o público que consome anime é visto também, não só as produções, mas o público que consome anime é visto. E eu estava realmente afastada. E na pandemia eu reencontrei no Yasha. Encontrou um velho amor. Reencontrei no Yasha e aí me perdi nesse universo. Não assisto mais anime. A pandemia veio e trouxe o anime de volta na minha vida. Então, é o que eu falei, não necessariamente a pessoa veio para um anime novo, às vezes só falou, não tinha aquilo que eu estava adiando, ou que eu tinha visto muito tempo atrás, agora eu tô com um tempinho extra aqui. Vou rever. Deixa eu dar uma olhada. E aí, menina, eu comecei a rever tudo. E aí né? vai. E aí é um caminho sem volta. Anime, não, caminho sem volta. Falei, tô aqui hoje, né? Falando sobre anime com tudo. Foi o que a pandemia fez na minha vida, né? Aí, sobre isso também, eu noto um pouco de diferença na conversa que a gente estava tendo antes do MesaCast de conversar, sobre criadores de conteúdo negros que consomem ou que falam de anime dentro do seu conteúdo. A gente tem uma certa dificuldade de encontrar isso no Brasil, mas quando a gente olha, por exemplo, para Estados Unidos e até mesmo França, tem um vídeo super legal da galera indo assistir One Piece e a galera preta fazendo uma festa na estreia de One Piece na França. O que você acha? A gente tem um grande público de consumidores de anime e pessoas pretas que consomem anime no Brasil. Mas o que você acha que impacta para ter essa diferença de número de criadores de conteúdo? Eu vejo muito mais criadores de conteúdo nos Estados Unidos pretos falando sobre anime e mangá. É a mesma coisa em alguns outros países. O que você acha que interfere para que aconteça esse desenvolvimento ou que esse número maior de criadores de conteúdo pretos falando sobre anime e mangá no país? Isso vem, assim, a resposta que eu vou dar, ela vem diminuindo com o tempo, porém ainda é primordial, porque, né, tecnicamente eu tô velho já no YouTube, que é a desigualdade. Por quê? Porque quando eu comecei no YouTube, eu já tinha acesso a um computador e um celular, já, uma coisa que era, naquela época era quase impossível para a galera do meu bairro, ninguém tinha. Já era um ponto diferencial. Só que quando eu comecei, meus amigos de escola já faziam YouTube há 5 anos, porque eles tinham internet boa, tinham um computador, tinham um monte de coisa. Então eu já comecei atrasado, mesmo tendo começado agora, a gente está indo há 10 anos atrás. Comecei atrasado 10 anos atrás. Então, você ter uma quantidade de pessoas que têm acesso, o que eu digo que hoje está diminuindo? Porque hoje em dia é mais fácil você conseguir um telefone num custo mais acessível, tem aplicativos que você consegue produzir o vídeo, você consegue gravar, fazer bonitinho. Naquela época não tinha jeito nenhum. Ou você tinha um computador e uma coisa para gravar, ou você não fazia. Então, eu vejo que esse acesso a recurso diretamente, não é nem por gosto, porque se eu pegar a quantidade de gente que gosta, considerando o Brasil um país, assim,
pegar os animes mais antigos, que passavam na TV, Dragon Ball, Cavaleiros do Zodíaco, o público preto que gosta disso é gigantesco, é assustadoramente gigantesco, porque estava ali na TV aberta, era acessível, era uma coisa que era viável. Hoje em dia está se tornando mais acessível de novo por conta da internet. Com os streams, né? Tem bastante conteúdo de anime nos streams. Sim, agora também chegou, os streams estão mais acessíveis, tá aquela coisa que é palpável de pegar agora, mas a questão da criação de conteúdo no Brasil, eu vejo essa diferença do estrangeiro, porque para eles é mais barato, tecnicamente, sempre foi mais barato, né, o acesso, por mais que não seja barato, era mais barato do que é pra gente era caríssimo. Primeiro, eu lembro que eu trabalhei um monte para comprar primeiro set de luz, aí eu montava um negocinho, microfone, um puta de um trabalho. Fiquei quase um ano assim, montando as coisas básicas para poder começar o canal. Na maioria das vezes você começa fazendo sozinho também, você tem que aprender a editar vídeo. Tem que aprender a editar, aprender a falar, aprender a fazer o que você vai estar lá dentro, aprender a tudo, e aí você precisa ter uma internet boa. Tipo, eu fui ter internet boa, sei lá, 2 anos atrás, mesmo fazendo há 10 anos vídeo. Sim. Então, tipo, um monte de coisa, esse tipo As dificuldades são enormes, As dificuldades são maiores, assim, pra gente, por conta do histórico de país, por conta da desigualdade em geral. E eu acho que isso é uma coisa que impacta bastante pra gente não ter tantos criadores pretos hoje em dia, pelo menos criadores mais antigos. Aí a gente pode atribuir o restante a padrão de consumo que as pessoas não estão tão acostumadas, ou entre, né, muitas aspas, não estão a gente vai falar não acostumadas, entre todas, né? as aspas possíveis. Né? Mas a gente sabe que as questões de desigualdade e as questões de racismo impedem também o crescimento, nem até não só o crescimento de criadores de conteúdo, mas também mexem com a sua autoestima para você ter a coragem de colocar sua carinha no ar e enfrentar uma horda de fãs que às vezes não são muito legais, né? Nem um pouco. Né? Então... Agora sim, não está bom, mas agora está ótimo, perto de pouco tempo. 2 anos atrás aquela coisa nossa. Exatamente. Então são algumas lutas, mas não desista. Se você está pensando em criar seu conteúdo, está pensando em ser otaku online, pretinho, não desiste, faça também. Olha o luta aqui. Estamos aqui na agora. CCXP falando sobre conteúdo, sobre criação de conteúdo, sobre anime. Então também não desista. Aí eu tenho, aproveitando até a pergunta anterior, essa também, o que você acha, o que você indica como primeiros passos para entrar nesse mundinho? Tanto para quem vai tá começando a consumir anime agora, ou para quem está começando a criar conteúdo, né, relacionado a animes e mangás. Para criar conteúdo é interessante acompanhar as coisas que estão lançando. Porque animes, para quem está mais por fora, são lançamentos a cada temporada de 4 meses, que são quase estações do ano. Conforme muda de estações, começa uma temporada nova. Então, você está ligado nas coisas que estão lançando, vai te deixar bem perto do público, um público novo, às vezes um anime que você nunca ouviu falar. E as pessoas também não. Mas aí você vai assistindo junto com elas, vai comentando sobre os episódios, aí você consegue criar um público ali que vai te acompanhando com isso. E quanto a assistir, varia muito de pessoa para pessoa. Se você é aquela pessoa que já teve algum tipo de resistência com anime, procura aquele anime que você pergunta pra alguém, fala, ó, qual que é o anime pra velho chato? É esse que vai gostar, porque é geralmente um anime maravilhoso, que tem uma linguagem diferente, aquela coisa mais pra um lado do anime cult, uma coisa que quebra um pouco da expectativa do anime de adolescente, porque a grande maioria é feita com público-alvo, né? Tem públicos-alvo. Respeite o público-alvo, não necessariamente você precisa seguir ele, porque a maioria que eu gosto é fora do meu público-alvo, mas se você tem uma resistência, às vezes seguir um pouco do que seria recomendado pra você, pode funcionar. Pegar um anime mais sério. Sugerir, às vezes, um anime que, por acaso, algum diretor americano transformou em filme e a versão no anime é melhor, sabe? É tipo assim. Eu já conheço a versão americana e fala, o anime tá ali, é melhor, vai ser bom. Esse aqui tem uma versão anime. Vai para um filme, para uma coisa ali bem... com uma produção maior e tal. Exatamente, eu acho que é uma ótima dica também. A gente está indo para o final do nosso MesaCast de hoje. E aí eu tenho uma pergunta para finalizar, uma pergunta pessoal. Manda lá. Qual foi o anime que mais te emocionou, Guto? Aquele que bateu assim, você chorou, a pessoa chora, sai o ranho, aquela coisa feia, que você fica feio chorando. Aquele anime que, olha, bateu fundo no peito. Olha, eu acho que dá para citar 2 em 2 matemáticas diferentes. Porque um é um anime curto, que eu chorei, morri de chorar, me acabei de uma vez só. Aí eu fiquei só uma semana chorando quanto a ele, que é Clannad. É um anime que é muito profundo, anime de relação de pais e filhos, de família, de solidão, depressão, muita coisa ali envolvida. E o anime que me faz sofrer, que mais me faz feliz ao longo do tempo é One Piece. Porque a cada 2 semanas você está lá se acabando de chorar.
E One Piece tá aí há 20 e tantos anos, então é bastante tempo. Vai Você acabar envelhecer de chorar. velhinho, Guto velhinho. Chorando com One Piece. É meu sonho, meu Deus do céu. Meu objetivo de vida. Realmente a gente está chegando ao fim do nosso podcast, Guto. E aí eu quero que você diga para as pessoas onde elas poderão te encontrar nas redes sociais, caso elas não conheçam o Guto ainda. Para me encontrar no YouTube, você encontra em Cronosfera ou Cronosfera Cinema, que fala especificamente de cinema, séries, desenhos e todas as outras coisas que não são anime. E nas outras redes sociais, foi o Guto. Né? Você pergunta quem é que fez, quem fez tal coisa? Foi o Guto. Aí tá lá, tô em qualquer lugar se acha. Beleza. Você tá assistindo esse vídeo agora, né, no dia seguinte em que ele foi gravado, mas não se preocupa, tem conteúdo todo dia no canal do Portal Perifacom. Além disso, você pode seguir a gente nas redes sociais também. Segue tudo. Onde você vai acompanhar a nossa cobertura de CXP 2022. Estamos com uma página especial também no site do Omelete. A gente está fazendo chique, tudo chique, aqui, tá lindo. Tá uma loucura. E vem aqui bater papo com a gente no stand. Domingo, dia 4, às 18 horas, a gente está marcando um encontrão com os cosplayers aqui, os cosplayers pretos. A gente está marcando esse encontrão com vocês, que vai rolar no domingo, dia 4, às 18 horas. Você não perca também. E o nosso podcast ficou por aqui, Guto. Muito obrigado pela sua participação. Continuem assistindo, acompanhem Guto. Eu amei. Tá? Até mais. Obrigado. Tchauzinho, gente.